Bom dia, meu povo e minha pova! Uhul! Estamos novamente aqui para esta maravilhosa aula de gramática do segundo ano do ensino médio. Vídeo aula de número 4. Agora trataremos do módulo 7 sobre o predicado e o predicativo. Vamos lá? Bom, vamos rever os nossos conceitos. Recordem-se do que é uma frase. É um enunciado formado por palavras. Essas palavras precisam fazer sentido e precisa ter pontuação. Daí nós teremos uma frase. A frase pode ser nominal ou verbal. Toda frase verbal constituirá um período, que por sua vez pode ser simples ou composto. O período simples terá uma única oração e o período composto terá mais de uma oração. O que é uma oração? A oração é exemplificada pelo verbo, mas não somente pelo verbo. Além do verbo, o sujeito faz parte da oração e alguns verbos exigem complementos. O complemento também vai fazer parte da oração. Então, a oração é constituída pelo sujeito, pelo verbo e por seu complemento. O verbo e o complemento do verbo formam o predicado. Junto com o sujeito, que fazem parte dos termos essenciais, o sujeito e o predicado. Já revimos os tipos de sujeito, agora veremos os tipos de predicado. Para começar o estudo do predicado, nós precisamos relembrar a transitividade dos verbos. Verbo transitivo direto é aquele verbo que exige um complemento sem preposição obrigatória. Exemplo: vimos um ótimo filme. Qual o verbo desta oração? Vimos. Quem vê, vê algo. Eu não posso acabar esta oração só com vimos, por exemplo, vimos. Porque quem vê, vê algo. Verbos transitivos diretos exigem complementos sem preposição obrigatória. Qual é o algo visto? Um ótimo filme. Então, um ótimo filme aqui funciona como objeto direto. Um segundo exemplo. Vocês aproveitaram as férias? Qual o verbo desta oração? Aproveitaram. Quem aproveita, aproveita algo. Ou eu posso dizer só vocês aproveitaram? Não, porque aproveitar é um verbo transitivo direto. Quem aproveita, aproveita algo. E qual foi o algo aproveitado? As férias. E aqui tem mais um termo. Quem foi que aproveitou? Vocês. Vocês funcionam como sujeito simples. Então, aproveitaram é um verbo transitivo direto, que exige um complemento verbal, um objeto direto. Verbos transitivos precisam de complemento. Direto, sem preposição obrigatória. Agora, os verbos transitivos indiretos, eles também precisam de complemento verbal que exige uma preposição. A diferença do indireto é que ele tem uma preposição obrigatória, comparado ao direto. Nesta frase, minha mãe não gosta de filme. Qual o verbo desta oração? Gosta. Muito bem. Por que eu chamo o verbo gosta de transitivo indireto? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo gostar exige a preposição de, o que faz com que ele seja um transitivo indireto. E neste caso, a coisa de que minha mãe gosta é de filme. Portanto, de filme é um complemento verbal com preposição obrigatória, chamado de objeto indireto.
E quem é que não gosta de filme? Minha mãe. Minha mãe é sujeito. Vejam aí que a palavra não, ela não tem nenhuma função sintática entre sujeito, verbo e complementos, porque ela é um complemento circunstancial ou um adjunto adverbial de negação. Eu estava me referindo às férias dos meus pais. Qual o verbo desta oração? Eu tenho uma locução verbal, na verdade, que eu estava me referindo. Quem está se referindo a algo. Aquele as com acento grave representa uma preposição exigida pelo verbo referindo, ou melhor, pela locução verbal, estar se referindo. Quem está se referindo a algo. É um verbo que exige complemento com preposição obrigatória. E qual é o complemento deste verbo transitivo indireto? Eu estava me referindo a quê? As férias dos meus pais. Então, as férias dos meus pais funciona como complemento do verbo estava me referindo. Como exige uma preposição obrigatória, neste caso, a preposição as, ele é um objeto indireto. E no primeiro caso, a preposição de, que faz com que também seja um objeto direto. Lembrando aqui que não é a presença da preposição que torna o verbo transitivo indireto. O que torna o verbo transitivo indireto é ele exigir uma preposição. Porque nós vamos ver casos mais para frente em que o verbo é transitivo direto, mas tem preposição. Beleza? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Não é a presença da preposição que torna o verbo transitivo indireto. Não é a presença da preposição que torna o objeto indireto. É a preposição ser exigida pelo verbo. E quem é que estava se referindo? Eu. Então, eu é o sujeito. Verbos transitivos diretos e indiretos. São aqueles que exigem dois complementos verbais. Um sem preposição obrigatória e outro com preposição obrigatória. Ou seja, um objeto direto e um objeto indireto. Exemplo. Vou mostrar a saída aos senhores perdidos. Qual é o verbo desta oração? Na verdade, aqui nós também temos uma locução verbal. Essa locução verbal, ela é transitiva, direta e indireta. Porque quem vai mostrar algo a alguém. Qual é o algo que será mostrado? A saída. A quem essa saída será mostrada? Aos senhores perdidos. Percebam que a preposição as introduz o segundo complemento e ela é exigida pela locução verbal vou mostrar. Porque quem mostra a alguém alguma coisa. Segundo exemplo, ela deu muitos presentes às crianças carentes. Qual o verbo desta oração? Deu. Quem foi que deu? Ou melhor, quem dá algo a alguém. Dois complementos verbais. O que foi dado? Muitos presentes. É um complemento verbal sem preposição obrigatória, por isso chamado de objeto direto. Agora, deu muitos presentes a quem? Às crianças carentes. Então, as crianças carentes funciona como objeto indireto, porque é um complemento do verbo dar. O verbo dar exige uma preposição quando se refere a quem foi dado alguma coisa. E a preposição, nesse caso aqui, é a preposição as, que está sendo exigida pelo verbo dar.
Porque quem dá algo a alguém. É um verbo que exige dois complementos. Um sem preposição obrigatória e outro com preposição obrigatória. E quem foi que deu? Ela. Então, ela é o sujeito simples do verbo dar. Verbo intransitivo é aquele que não apresenta complemento verbal, mas pode ser acompanhado por termos adverbiais. Tempo, modo, lugar, afirmação, negação, não tem problema. Só não pode ter objeto direto nem objeto indireto. Não pode ter, não. Não tem. Verbos intransitivos, eles funcionam sozinhos, sem complementos verbais. Exemplo. Às 8 horas, já estou na escola. Qual o verbo desta oração? Estou. Ele é um verbo intransitivo, de marcar presença. Às 8 horas é uma ideia temporal, já é uma ideia temporal, na escola é uma ideia de lugar. São termos adverbiais. Eu posso tanto colocá-los na oração, quanto retirá-los. Logo, somente o estou dá conta do sentido do verbo estar aí. Ele não exige complemento, é um verbo intransitivo. Cheguem cedo amanhã. Qual é o verbo desta oração? Cheguem. Chegar também é um verbo intransitivo. Cedo amanhã é um termo adverbial de tempo. Os termos adverbiais podem estar ali. Tempo, modo, lugar, afirmação, negação, condição, qualquer um deles. Mas o verbo chegar não exige complementos verbais, nem objeto direto, nem objeto indireto. Portanto, é um verbo intransitivo. Já os verbos de ligação são aqueles que ligam o sujeito à sua característica. Exemplo, nós ficamos cansados. Qual é o verbo? Ficamos. Por que ficamos é um verbo de ligação? Primeiro porque ele não indica uma ação aqui. E ele está ligando o sujeito, que é nós, porque fomos nós quem ficamos, ao seu predicativo, que é cansados. Predicativo é uma característica atribuída ao sujeito. Na verdade, é uma característica, porque eu posso ter predicativo do objeto também, não necessariamente do sujeito. Nesse caso, eu preciso entender a palavra cansados como sendo um predicativo do sujeito, uma característica atribuída ao sujeito. E o verbo ficamos, como não indica uma ação, é um verbo de ligação, porque está com a função de juntar, de ligar o sujeito ao seu predicativo. Ela continua preocupada com a estranha epidemia. Qual é o verbo desta oração? Continua. Ele também é um verbo de ligação. Primeiro, porque ele não indica uma ação e ele está ligando o sujeito simples ela, porque é ela quem continua, a sua característica. A característica é preocupada. Preocupada é uma característica atribuída a quem? A ela, que é o sujeito. Portanto, o predicativo do sujeito é preocupada. Lembrando que, como o verbo de ligação não indica uma ação, o predicativo precisa se referir ao sujeito. Tanto aqui quanto neste outro primeiro exemplo. Predicativo é uma característica atribuída ao sujeito. Bom, revistas a transitividade. Classificar agora o predicado. Então vamos lá. A oração é formada pelo verbo, o sujeito e o seu complemento. O verbo e o complemento constituem um predicado. E o sujeito, com o predicado, formam os termos essenciais. O predicado pode ser nominal, pode ser verbal ou pode ser verbo nominal. Então eu tenho três classificações para o predicado da oração. O predicado nominal vai ser aquele que tem verbo de ligação e predicativo do sujeito. Vai ser um predicado nominal. Por isso que nós precisamos
saber a transitividade verbal para poder classificar o predicado. Agora, o predicado vai ser verbal quando eu tiver na oração um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto ou um verbo intransitivo. Qualquer uma dessas 4 funções sintáticas verbais farão com que o predicado seja verbal. Lembrando que o predicado é formado pelo verbo e por seu complemento. Se no meu predicado aqui, verbal, eu tenho um verbo transitivo direto, ainda no predicado eu tenho um objeto direto. No caso do predicado verbal com verbo intransitivo, este predicado verbal é constituído exclusivamente pelo verbo. Já o predicado verbo nominal é uma junção dos dois. Então, eu preciso ter um desses verbos aqui, verbo transitivo direto, ou verbo transitivo indireto, ou verbo transitivo direto e indireto, ou verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito, com um desses verbos ali, formarão o predicado verbo nominal. E para reforçar esses conceitos, vocês devem fazer os exercícios do Praticando o Aprendizado da página 14 e 15 do livro 2. Do livro 2 de vocês, página 14 e 15. Na nossa próxima aula online, o Davis fará a correção dos exercícios do Praticando o Aprendizado. Beleza? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.